Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. E como tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o corpo como um instrumento para a dramatização. Vamos lá? O corpo é uma ferramenta para as intencionalidades humanas. Podemos comunicar ideias, pensamentos, sentimentos, intenções e desejos. O movimento anda lado a lado com a expressão, sendo impossível separá-los. Qualquer movimento do corpo produzirá uma expressão. Qualquer expressão, por mais simples que seja, carrega em si uma intenção corporal. Na dança, no teatro, nas artes plásticas e na música, utilizamos o corpo para expressar sensações e pensamentos. Como dizia o William Shakespeare, que o meu corpo é um jardim, a minha vontade o seu jardim. Então, ele quis demonstrar nessa frase que ele era o dono do seu próprio corpo. Assim como a frase inicial, que seria o corpo como instrumento para a dramatização, a intenção é matriz geradora da vontade da intenção. Então, para a concretização da expressão, o corpo, o ator deve estar em completa harmonia de corpo e alma. Não basta só ele estar de corpo presente, mas tem que ter esta união para que ele consiga transmitir, para que ele consiga expressar sentimento no que ele está fazendo. O corpo é a ferramenta do ator, a qual ele utiliza para dar vida às suas personagens. A consciência corporal, a compreensão do corpo e de suas expressões possibilitam que o autor possa utilizar uma forma mais completa, inovadora e verdadeira. Ao ponto de perceber que entender e compreender as suas potencialidades e expressões, ela possa construir de melhor forma as expressões cênicas e dramáticas. Observe essa estátua pensando: olha, eu encontrei uma postagem bacana nesse blog. Na nossa atualidade, muitas formas de expressão e dramatização, elas podem encontrar no mundo digital. Assim como todas as mudanças, o homem também mudou sua forma de se comunicar e de se expressar. Então, dentro da dramatização, podemos utilizar a expressão oral e a expressão corporal. Então, da maneira que eu me gesticulo, sem precisar falar, você vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer com os meus gestos, com as minhas expressões corporais. A dramatização, a construção de movimento e expressão são intimamente ligadas ao repertório corporal, construído por meio das experiências. Muitos fatos contribuem para as construções corporais e dramáticas, tais como o olhar, a autonomia, a compreensão da consciência corporal, o domínio do corpo. Tudo isso, todo esse conjunto, ele faz com que ajude o ator a fazer uma ótima dramatização. Vamos aos jogos teatrais. Nos jogos teatrais, nós podemos definir como um processo de imitação e reprodução de determinadas situações vivenciadas no dia a dia. O jogo está lado a lado com a improvisação teatral. Então, nesse processo, a improvisação possibilita ao autor criar, construir, transformar ideias em concepções silábicas. Então, no decorrer da experimentação cênica,
A improvisação apoia-se no repertório corporal e dramático para criar uma linguagem textual. Então, configurando um processo extremamente democrático. A ação dramática, ela se apoia em um tema, uma problemática que deve ser resolvida ao longo das expressões. Então, para a construção, é importante que se tenha, né, um dos três elementos básicos. Observe na imagem abaixo os personagens, as dançarinas, o cenário e a dramatização. Então, nesta imagem aqui, vocês conseguem ter esses três elementos dramáticos. Quais são eles? São os personagens, o cenário que esses personagens estão e a dramatização, que no caso aqui é a dança que elas estão fazendo, o movimento que elas estão usando o corpo. Então, aqui é um jogo teatral. Aqui é um conjunto. Não é uma só coisa, não é só uma expressão que consegue transmitir sentimento, que consegue transmitir emoção. É um conjunto, é um todo. Então, o ator sozinho, ele não consegue transmitir isso. Ele precisa de um cenário para encenar, ele precisa dessa ação dramática, esse movimento que o corpo faz, esses gestos que o corpo transmite. Isso sim consegue transmitir ao espectador uma dramatização perfeita. Então, se ele não tiver tudo isso, ele não vai se sobressair como um ótimo ator em qualquer peça que seja. Tanto um musical ou não, ele há essa necessidade dessa dramatização. Não só facial, mas como corporal. A música é uma interação do corpo com as sensações e sentimentos, que se adapta conforme o ritmo aparecido. Uma importante conexão entre a consciência corporal é a música. Então, para construir sons corporais, é importante que você conheça as possibilidades do seu próprio corpo. A voz humana é outra forma de reprodução das intencionalidades do corpo. Mas é importante no processo de construção musical rítmica, melódica e harmoniosa. O relaxamento corporal, a respiração e o aquecimento vocal é importantíssimo. A arte néo, gente, foi um estilo essencial de design e arquitetura que influenciou o mundo das artes plásticas. Esse estilo, ele relaciona-se especialmente com a segunda revolução industrial, né, em curso na Europa, com a explosão de novos materiais como o ferro, o vidro, principalmente elementos dos edifícios que passaram a ser construídos segundo a novas estéticas. E os avanços das áreas gráficas, como as técnicas na litografia colorida, que teve grande influência nos cartazes. Então, esse movimento da arte decorativa, do estilo ornamental, foi inspirado pelo trabalho de artistas como Paul Gauguin, o Toulouse Lautrec e pela arte e gravura japonesa. Então, a influência da pintura japonesa na arte néo é que esta arte, ela valoriza muito o espaço em branco do papel. E a composição precisa de elementos figurativos, além do movimento de textura gráfica e de pinceladas. O que é esse elemento figurativo? É aquele elemento que você olha e você identifica com a sua realidade. A partir do momento que eu vejo uma imagem, que eu vejo uma figura, que nesta figura eu não consigo trazer ela para a minha realidade, ela já não é mais um elemento figurativo. Ela passa a ser um elemento abstrato. Tá? Então, aqui nós temos exemplo desse estilo de arte néo. Nós temos aqui ó, o mole, né, na litografia. Nós temos a gravura japonesa. Nós temos a mulher com uma flor de Paul Gauguin.
Então, esse estilo de arte, ela é muito... Como o próprio texto eles não fala, que ela aproveita todo o espaço em branco do papel. É como se fosse ali um cartaz, uma espécie de propaganda onde tem cores coloridas. Ela é muito nativa, né? Então, é um tipo de arte colorida, com muitas cores, que vocês vão ver mais um pouquinho aqui na frente. A arte Nouveau, ela começou na Inglaterra, por volta de 1900, e se expandiu pela Europa e para outras partes do mundo. Caracterizava-se pelo gosto das curvas, formas alongadas, sinuosas e orgânicas. Os temas são da flora, flores e ramos vegetais, como eu falei para vocês, nativo. E havia a valorização do trabalho artesanal, devido à forte presença do estilo naquele período. Também era chamado de mode style. Já na pintura da arte Nouveau, Afonso Musch, nascido em 1860 e falecido em 1939, foi um importante pintor e projetista. Nasceu em Tchecoslováquia e trabalhou em Paris e nos Estados Unidos. Embora tenha trabalhado em muitas áreas como pintor e desenhou para cédulas monetárias, ficou mais conhecido por seus postos altamente na arte Nouveau como belas mulheres. Desenhou para a atriz Sarah Beach joias e figurinos. Então, né, é um ator que foi bem famosinho. Agora, a arte Nouveau na arquitetura, ela procurava, na verdade, novas formas. Então, esse estilo de movimento, ela procurou promover uma integração entre a arquitetura, a escultura, a arte plástica decorativa, dos pequenos objetos às grandes construções. Então, na arquitetura, ela manteve a tendência decorativa, que aplicava nos objetos do cotidiano. O principal mérito desse movimento foi compreender que o ferro e o vidro era possível criar novas formas. Hoje nós vemos muito, né? Hoje nós não conseguimos, raramente vemos uma arquitetura só de vidro, não. Sempre tem uma base de ferro ali. Então, foi nesse período aqui, dessa arte Nouveau, que foi criado essa união do vidro com o ferro. Um exemplo para vocês, nós temos hoje muitas portas de ferro que se usa vidro. Aí nós temos uma arte Nouveau, a união do vidro com o ferro. Aqui vocês vão observar alguns estilos de arquitetura desse movimento. Nós temos a estação de metrô de Paris, nós temos uma casa de Mila em Barcelona, nós temos o interior da casa de céu de Victor Ronda em Bruxelas. Né? Isso aqui são só exemplos de arquiteturas, grandiosas arquiteturas, que foi usada essa união do ferro com o vidro. Já na arte Deco, que foi também um outro movimento artístico muito importante nas artes plásticas e decorativas, o termo arte Deco ele tem de origem francesa. Vem do Expositor Internacionales das Artes Decorativas, né? Industriais modernas, que na abreviação, ela seria uma arte decorativa. Ela aconteceu em Paris, como já falei lá no início, lá na França, em 1925, que foi o início desse movimento. E se refere a um estilo que se afirmou nas artes plásticas, artes aplicadas como o design, o move, a decoração, entre outros, e a arquitetura. Então, o padrão decorativo da arte Deco, ela segue uma outra direção de arte Nouveau. Vocês lembram que a arte Nouveau, na arquitetura, foi a união do ferro com o vidro. Continuando. Então, predominando as linhas retas e curvas estilizadas, as formas geométricas e o design abstrato,
A arte deco, ela apresenta-se de início como um estilo luxuoso, designada à burguesia, enriquecida no pós-guerra, empregando materiais caros, como a jade, a laca e o marfim, né? São pedras preciosas, né? Então, uma característica marcante foram os contornos definidos e o uso de materiais novos para a época, como o plástico. Então, esse estilo marcou a arquitetura. Os cartazes e as publicidades, o objeto, o uso doméstico, as joias e bijuterias, a moda, o mobiliário e a decoração do interior de casas e comércio. Vocês percebem que aqui a arte nova, ela era usada o quê? Nas arquiteturas, nas grandes construções. Foi a união do vidro com o ferro. Já na arte deco, já passou mais ao estilo mais luxuoso. Veio a burguesia mais usar por quê? Porque aqui na arte deco, eles, em vez de usarem o vidro que ele usava na arte nova, eles usaram as pedras preciosas, né? Eles incluíram plástico também aí. Então, ambas pareciam uma com a outra, porque tinha essa junção. Por mais que a arte deco buscou as características da arte nova, ela, como é que se diz para você? Ela luxuou isso aí, ela enriqueceu a arte deco com as pedras preciosas. Então, normalmente na arte deco, essas peças originadas era mais para o quê? Era mais para o uso doméstico, né? Como as joias, bijuterias, para a imobiliária, para decorações de interiores de casa, onde a arte nova já é usada mais para o exterior, tá? Então, aí foi a diferença. Aqui, o que vocês têm aqui, olha lá, nós temos um edifício, né? Este prédio, ele foi completado em 1930, quando uma equipe ergueu uma coroa no topo do estilo. Então, o projeto foi de William, né? Que o Walter fez o próprio edifício. E nós temos esse estilo de arte, olha lá, pedras coloridas, né? No vitral, no abajur, denominado ele arte deco, porque era um objeto decorativo que enfeitava suas casas pelos interiores. Então, usado aqui nesse abajur, a arte deco. Já nas pinturas da arte deco, né, esta polonesa, a Tamara Della Pique, nascida em 1898 e falecida em 1980, ela nasceu na Polônia, cresceu na Suíça e estudou em Paris com o Maurice Denis, de quem herdou um colorido brilhante e sólido. E já com o André Lourdes, de quem herdou o desenho geométrico e a maneira de decompor os volumes. Então, o seu estilo é inconfundível. Volumes agitados, atenção aos detalhes. O delineamento simples e o realismo nos seus temas marcante um estilo pessoal. Então, tornou-se uma das artistas mais importantes de sua geração, pintando membros da nobreza europeia e socialística. Ela era obcecada pelo seu trabalho e a vida social que levava. Raramente via a sua filha Kathleen, imortalizando-a em vários quadros e em outras. Então, as mulheres retratadas tendem a parecer a filha dela, né? A mulher vestida de verde, já tem a Kathleen dormindo, né? Ambas pintadas pela Tamara. Ela, tipo assim, não
não acompanhou o crescimento da filha, raramente via, porque ela vivia nos castelos, pintando a realeza, né? E não tinha tempo de acompanhar a própria filha. Então, o que, que ela fez? Ela retratou a imagem da filha nos quadros. Continuando com a Arte Deco, então, são poucos os seguidores e apresentadores do estilo Arte Deco. Mas, a partir de exibições de 1969 e publicações de 1971, então, esse tipo de arte floresceu. Olha como eram os móveis da Arte Deco. Olha como é que eram os objetos decorativos da Arte Deco. Olha as joias decas como é que era, né? Então, como já vimos, arte decorativa, arte aplicadas, arquiteturas e artes plásticas estão sempre ligadas. São áreas de criações e conhecimento, nas quais a habilidade do desenho, a intimidade com as cores e a criatividade nas formas proporcionam excelentes resultados em qualquer criação. Então, os artistas que criam os objetos e projetam edifícios, eles estão sempre pesquisando arte. Por quê? Porque as linguagens visuais e estéticas não muito importantes nessa profissão. Elas são muito importantes. Muito importante, por incrível que pareça. Então, o Lina Bodin, ele nascido em 1914 e falecido em 1992, ele nasceu na Itália, onde estudou. Trabalhou no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Milão. Suas maiores obras foram feitas no Brasil. Também fez desenho para cenários, exibindo design de objeto, arquiteturas urbanas. Então, seu trabalho ele foi reconhecido em vida, diferente de tantos artistas que normalmente só foram reconhecidos seus trabalhos após a morte. Ele não. O Lina ele foi reconhecido enquanto vida, certo? Então, gente, vamos ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido, que eu tenha conseguido mostrar para vocês, tá? Alguma coisa, que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa, tá? E vamos nos falando. Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima.